E entregamos as nossas famílias nas Tuas mãos, Senhor. E pedimos que o Teu precioso sangue, desde o início desse momento de pregação, venha e recaia sobre cada um de nós. Que o santo anjo de cada um de nós, e o santo anjo da nossa família, nesse momento, receba uma gota do precioso sangue de Jesus, que é derramado em cada santa missa, e traga e cele a cada um de nós. Pegue sua cruz e vamos pedir que o Senhor proteja esse momento. Cele os nossos olhos, nossos ouvidos, nosso coração, para que somente a palavra e a vontade de Deus possam triunfar. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo dos teus venenos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Permiti que vos louve, ó Virgem Sagrada, dai-me força contra os vossos inimigos. Amém, amém, amém. E hoje, rezando pela quebra de todo jugo hereditário, para os nossos irmãos e irmãs que já estão aqui há mais tempo, essa palavra é uma palavra simples de se entender. Para aqueles que talvez estejam chegando por agora, a palavra jugo é aquilo que os animais de carga levam, não é? Normalmente feito de madeira, e eles carregam aquele peso, aquele jugo. E o jugo hereditário é um peso, é um fardo que nós carregamos por causa dos nossos antepassados. É um peso que vem lá das nossas gerações passadas. E uma vez eu ouvi uma pessoa dizendo: irmão, esse jugo hereditário é verdade mesmo? Porque existe uma passagem na Bíblia, se eu não me engano, em João capítulo 9, que Jesus vai curar um cego de nascença. E é bonito que esse cego, ele nunca enxergou na vida dele. E Jesus faz um milagre surpreendente, né? Dizem alguns livros de revelações particulares a místicos, né, que este homem não tinha nem mesmo esse globo ocular, era somente um buraco aqui nos olhos. Por isso que a Bíblia diz que Jesus cuspiu e fez ali uma lama, fez uma bolinha, né, de lama, de terra molhada, e colocou nos olhos daquele homem, em referência de quando Deus, do barro da terra, criou Adão e Eva. Jesus criou novos olhos para aquele homem que não enxergava nunca. E Jesus não curou dizendo: pronto, pode enxergar. Jesus disse: vai se lavar na piscina. E quando o homem obedece a Jesus e lava os seus olhos, que estavam cheios de terra, de lama que Jesus fez, a primeira coisa que esse homem vê é a água, iluminada pela luz do sol. Ele que nunca tinha visto nada, e ele diz: essa é a água, essa é a árvore, essas são as folhas, esses são os pássaros que eu ouvia. E esse homem começa a enxergar, não é? Imagina que se você se transportar para aquele momento, um cego de nascença, gente. Não é alguém que enxergava e de repente ficou cego por um acidente. Um homem que nunca na vida enxergou e Jesus curou. A coisa mais linda. E ele vai dizer para Jesus, né? Quem é o Messias para que eu possa adorá-lo? Jesus diz: é aquele que fala contigo. E este cego agora se prostra depois de ver a face de Jesus e adora o Senhor. Por que o Senhor está falando desse milagre, irmão? Porque este homem era cego e nasceu cego. Quando este homem nasceu cego, os apóstolos perguntaram a Jesus, antes de Jesus fazer o milagre: mestre, por que este homem nasceu cego? Foi culpa dos pecados dele? Ou foi culpa dos pecados dos pais deles, dos antepassados dele? E Jesus disse: nem por causa dos pecados dele e nem por causa dos pais, mas é para que nele se realize a glória de Deus, nele se manifeste a glória de Deus. Nem sempre
um sofrimento que estamos passando é necessariamente culpa de quem está passando, ou culpa dos seus pais, dos seus avós. Mas por que os discípulos perguntaram isso para Jesus? Porque eles sabem, e a teologia católica ensina isso, também a teologia judaica ensina isso, que todos os males que existem no mundo são consequência do pecado. Todo mal que existiu no mundo foi consequência do pecado. Então, Jesus disse, não é por culpa dele, não é por culpa dos pais dele. Mas nesse caso é porque Deus tem uma obra maravilhosa para fazer na vida dele. Diga comigo agora, o Senhor tem uma obra maravilhosa para fazer na minha vida. Deus tem uma obra maravilhosa para fazer na sua vida. Eu não sei qual é o motivo pelo qual você está passando por esse sofrimento, mas o Senhor está dizendo para você que Ele vai fazer uma obra maravilhosa, e essa cruz vai se tornar um troféu de ressurreição. O irmão Manuel Maria hoje comentava comigo sobre o vídeo que ele passou ontem. Gente, foi muito forte, né? Aquele vídeo da destruição que aconteceu em Petrópolis. E eu falava, irmão Manuel Maria, qual foi o motivo, né? Por que será que aconteceu isso? Porque tudo tem uma causa, né? Mas Jesus vai dizer no Evangelho, 18 homens, se eu não me engano, foram 14, 18 homens que morreram quando caiu a torre de Siloé, lá em Jerusalém. E Jesus diz, não pensem que esses homens que sofreram isso, são mais pecadores do que todos os outros, não. Se vocês não se converterem, não fizerem penitência, vai acontecer a mesma coisa com todos. Porque todos somos pecadores, todos temos uma dívida para pagar, a dívida do pecado. E essa dívida só pode ser paga pela pessoa de Jesus. Se ao morrer, nós não tivermos um advogado para nos defender dos nossos muitos pecados, gente, a gente às vezes acha que é pouco pecador, mas quando a gente morrer, vai aparecer tudo e a gente vai ficar de boca aberta. E se a gente estiver unido ao nosso advogado, todos os pecados são apagados. Se a gente não estiver unido àquele que pagou no nosso lugar, por isso Jesus diz, não ache que eles eram piores, não. Por isso é preciso tomar muito cuidado para julgar uma pessoa que está sofrendo por causa, foi culpa sua, foi culpa dos seus pais. Não. Uma vez uma mulher, eu estava fazendo tratamento de câncer, e uma mulher ao lado disse assim, irmão, tudo que eu pedi a Deus para eu não ter é o que eu tenho. Eu só pedi a Deus para eu não ter nunca diabetes e nem câncer. Pois foram as duas coisas que eu tive, diabetes e câncer. É bem para pagar, é castigo por causa dos meus pecados. Eu falei assim, não olhe assim, né? Deus está nos dando uma oportunidade para a gente se santificar, para a gente reparar os nossos pecados, sim, mas não é castigo dos seus pecados. Eu fui conversando com ela, ela foi contando tanto pecado. Irmão, eu tive um filho com um filho com outro, um filho com outro. Eu tive uma vida e eu matei muitas crianças no meu ventre. Não é? E foi contando, eu cometi adultério, eu fiz isso. Eu falei, eita, o negócio está ruim. Mas a misericórdia de Deus é maior que os seus pecados. E eu disse assim, e agora, você está com quem? Agora eu estou vivendo com um homem que é casado. Eu falei, mas a misericórdia de Deus quer te abençoar, você não vai deixar ele, você precisa deixar o pecado, porque são consequências ruins que vêm na sua vida. Ela diz, mas se eu deixar, é Ele que paga, né, o sustento da minha vida, dos meus filhos e tudo. Eu falei da misericórdia, eu falei de deixar o pecado. Essa mulher ficou confiando, que podia confiar em Deus, confiou naquela palavra, mas ela mesma foi mostrando o buraco que ela abriu. Gente, quando os discípulos perguntam isso para Jesus, é porque os judeus sabiam que muitas vezes era consequência do pecado. Vou dar um outro exemplo. João capítulo 5. Um homem estava 35 anos aleijado ali do lado da piscina. E sempre alguém era curado quando a água agitava. E ele nunca conseguia.
Quando Jesus perguntou, você quer ficar curado? O homem começou a reclamar, murmurar. Senhor, ninguém me ajuda, ninguém me coloca aqui na água, quando eu vou, chega alguém na minha frente. E Jesus cura esse homem. Vai, pegue a tua cama e anda. Mas quando os fariseus, com ódio de Jesus, disseram, quem te autorizou de andar com a tua cama? E ele disse, foi um homem que me mandou, né? Tome tua cama e ama. Quem é esse homem? Não sei. Quando Jesus aparece, ele aponta, foi aquele ali. Acusa Jesus. E Jesus diz assim, quando encontra logo em seguida com ele, olha, você foi curado, mas não volte a pecar, para não te acontecer algo pior. Jesus está dizendo que ele estava 38 anos ali, por causa de consequências do pecado dele. Nem sempre é por culpa sua, nem sempre é por culpa dos seus pais, mas muitas vezes é sim. Jesus vai dizer, não peque para não te acontecer coisa pior. Talvez se não fosse aquela doença, o homem não se salvasse, por ter um coração endurecido. Então a palavra de Deus vai nos dizer que os judeus a tal ponto acreditavam nisso, que existia uma consequência dos pecados dos pais para os filhos, que eles começaram a fazer uma piada. Os pais comem as uvas verdes e a boca dos filhos que fica embotada, né? Fica com gosto ruim. Foram nossos pais que fizeram coisa ruim, coisa errada, burrada, e a gente que paga o pato, como a gente costuma dizer, né? E Deus vai dizer para o profeta Jeremias, capítulo 31, versículo 29, ei, vamos parar de falar esse provérbio aí. Também em Ezequiel 18, 2, vai dizer a mesma palavra, ei, vamos parar de falar esse provérbio aí, porque cada um vai pagar pelas suas culpas. Cada um vai morrer se decidir pelo pecado. Deus está falando através de Ezequiel e de Jeremias, dos profetas, que mesmo, gente, é uma coisa inegável. Se o pai ou a mãe faz uma coisa errada, os filhos sofrem. Isso não tem como negar, não é? A irmã Maria Raquel me dizia que inclusive chamam de padrões repetitivos, né? Repetidos. Padrões de pensamentos repetidos, padrões de comportamentos repetidos. É impossível negar que existe uma influência positiva ou negativa dos pais, dos avós, dos bisavós. Isso é científico, isso é médico, isso é lógico, isso é só contemplar. Se o pai é preguiçoso, ou se o pai não consegue trabalhar porque tem uma deficiência, os filhos vão ter dificuldade. Se o pai e a mãe não conseguem trabalhar, não conseguem o emprego, ou não querem, ou gostam só de aproveitar a vida, os filhos vão sofrer a consequência. Então existe sim uma influência em todos os sentidos. Se os pais são bons ou se os pais são ruins. Mas Deus está dizendo, e na psicologia também diz, que nós temos que romper com os condicionamentos. Eu fui rejeitado pelo meu pai. Eu sofri tanto na minha infância. Eu tenho temperamento colérico, todo mundo tem que me aguentar bravo assim mesmo. Não é? E a gente começa a condicionar e começa a dar desculpas para um comportamento errado, culpando nossos pais, culpando a nossa infância. Deus está dizendo, não, cada um vai pagar por aquilo que fez. E como dizem também os psicólogos católicos dizem muito isso, o que importa tanto não é o que fizeram com você, mas é o que você faz com aquilo que fizeram com você. Santa Teresinha, quantos traumas ela teve na sua infância, ela soube elevar e transformar em amor. Tantos, não é? Que passaram por momentos terríveis de sofrimento e transformaram isso em amor. Outros transformaram isso em vingança. Diante de Deus, o que conta não é o que fizeram com você, mas é o que você faz com aquilo que fizeram com você. Por isso, a passagem de Êxodo, capítulo 34, é que os judeus entendiam, quando Deus diz assim,
Eu sou um Deus de amor, de bondade e de misericórdia. Que eu pratico a misericórdia com aqueles que fazem o bem, que me seguem, até a 1000ª geração. Olha só que bênção. Quem faz o bem, eu abençoo até a 1000ª geração. E quem faz o mal, eu purifico até a 4ª geração. Vem um castigo, vem uma consequência. Está em Êxodo 34. Êxodo 34, que até a 4ª geração, por isso que a gente reza principalmente, primeira geração passada, os pais, depois os avós, bisavós e trisavós, que costumamos chamar de tataravós, mas o tataravô na verdade é o seguinte, não é? Então, essas 4 gerações precisam de uma oração de cura, de reparação das brechas que foram abertas. Então, por exemplo, um papai ou uma mamãe que é santo, gente, quando a gente ouve falar, nossa, meu bisavô era um homem santo, quanta coisa maravilhosa vem para os descendentes, traz uma marca maravilhosa. E quando você sabe que seu bisavô foi alguém que fez muita coisa ruim, quanto estrago que ele trouxe para todos os descendentes, que tem que lutar para reconstruir aquela casa que foi atingida, né? A casa espiritual. O pai e a mãe, se eles abrem as portas dos vícios, são como animais que entram na sua casa e vão pegar os seus filhos. Se o pai e a mãe abrem as portas, por exemplo, para o alcoolismo, a tendência natural, isso até a ciência explica, gente. O filho, a tendência é ser alcoólatra. A tendência é o neto ser alcoólatra. O bisneto ser alcoólatra. Até que seja quebrada essa maldição. Existe, a psicologia vai explicar isso, como esses padrões de comportamentos repetidos, de pensamentos repetidos. Mas além da psicologia, existe o mundo espiritual. Foi aberta a porta para um demônio de alcoolismo. E este demônio se instalou naquela família. Quando vem o filho, ele vai experimentar aquele vício do prazer, aquele prazer do vício, do álcool, que se ele não tivesse essa tendência, essa abertura, essa influência que foi dado por um pai, por um avô, por um bisavô, dificilmente ele teria essa abertura. Pode acontecer, mas é mais difícil. Então, quando você descobre, o meu bisavô era alcoólatra, você precisa ser um guerreiro e vigiar, marcar a sua casa contra o demônio do alcoolismo. Se existir um bisavô que foi alcoólatra, uma bisavó, você precisa ter uma vigilância maior para evitar a bebida alcoólica. Você precisa ser um sentinela na presença do Senhor, como diz em Ezequiel. Estar de olho, ser um anjo na sua família. E quando a gente descobre as feridas principais, a gente sabe aonde atingir. Então, por exemplo, é como uma serpente para dentro de casa, quando alguém traz para sua casa um vício. Quando o marido trai a sua esposa, ou a esposa trai o marido, você deixou entrar na sua casa a serpente maldita do adultério. O demônio do adultério entra junto com você na sua casa. Mesmo que ninguém nunca descubra, aquele demônio recebeu de você autorização para agir na sua casa. E ele vai ter uma força de ataque aos seus filhos, até a sua esposa, aos seus netos, aos seus descendentes, porque você abriu essa porta. Como a irmã Maria Raquel diz, claro, que existem as portas positivas também que você abre quando você reza, quando você faz caridade, quando você comunga, quando você busca a santidade, né? Então, nós estamos aqui para quebrar esses padrões, a psicologia vai explicar, esses comportamentos, essas ideias, pensamentos repetidos que vieram lá de trás, mas também para expulsar os demônios que se instalaram na nossa árvore genealógica, na nossa família. Então, meus irmãos, eu não me esqueço aqui de um exemplo. Em 2009, nós aqui presenciamos uma situação, foi a primeira vez que aconteceu Misericórdia Brasil. O padre Rufus,
pregou pela primeira vez, na época, em torno de 7.000 pessoas, e naquele ginásio, né, o Paulo Sarazate, e aqui em Fortaleza. E no final do segundo dia do encontro, o padre chegou aqui, era meia-noite em ponto. Ligaram lá do ginásio, dizendo: padre, precisamos da ajuda do senhor. Tinha lá 3 padres e um ministro de cura e libertação, todos tentando tirar o demônio de uma jovem. E nenhum deles conseguia. Não conseguiam. Tentaram não precisar chamar o padre para voltar lá, mas foi necessário e ligaram. O padre estava aqui jantando, deu tempo dele jantar, irmã Manuel Maria? No meio do jantar ligaram para o padre Rufus, e o padre Rufus foi. Como servo do Senhor, na pregação ele dizia que ele estava disponível 24 horas por dia, foi dito e feito. Meia-noite, no meio do jantar, vai ele atender. Quando ele chega lá, né, resumindo a história, ele fica sozinho com a jovem, depois com os pais da jovem. Gente, o padre Rufus foi na ferida, foi no alvo. Ele apertou os pais, porque ele já tinha experiência, e percebeu que ali tinha uma ligação dos pais, e os pais confessaram que consagraram a sua filha a Satanás para ganhar dinheiro. Por causa disso, aquela jovem estava possuída há anos, tentava em todas as comunidades de cura e libertação de Fortaleza, e olha que tem muita, não era curada, não era liberta, porque foi uma abertura dada pelos pais. Ela poderia ficar liberta sem os pais confessarem e renunciarem àquela entrega? Poderia, mas seria muito mais difícil. Você vê que ligação existe entre os pais e os filhos. Os pais consagraram uma filha, e isso não é algo incomum, não. É algo terrível. Deus queira que tenham se arrependido profundamente. Eles choraram, fizeram uma oração, foi quebrada aquela maldição. Padre Rufus rezou e ela ficou liberta. Mas é algo que acontece, gente. E se isso não é quebrado, esse mal vai para os filhos, vai para os netos, vai para os bisnetos. E muitos sofrem por causa do pecado daqueles que tinham a responsabilidade de ser o pastor da sua casa. Que responsabilidade é ser pai e mãe. Que graça você traz quando você reza na sua casa. Para as suas gerações futuras, você não tem noção de como você que reza, que é um guerreiro ou guerreira, é uma bênção para os seus futuros descendentes. Mas aqueles que escolhem o lado das trevas, quanto mal. Então eu quero que você anote aí, se for possível, ou ao menos grave no seu coração, pontos que possam estar mais ligados a algo que aconteceu na sua família. Na segunda-feira você fez a sua árvore genealógica, você pesquisou, e é importante que você saiba qual era a religião dos seus avós, dos seus bisavós, trisavós. Importante saber isso, importante saber como morreram, se tinham algum vício, qual era a profissão. Isso ajuda também para rezar. Então, por exemplo, se você sabe de alguém dos seus antepassados que teve essa doença do alcoolismo, anota isso para você rezar. Das drogas, se teve na história da sua família prostituição, coloca para rezar. Histórico de vício de pornografia, histórico de adultério, histórico de mortes trágicas, de enfermidades repetitivas na família, tanto a herança hereditária genética, como também existem demônios de cada enfermidade. Não somente a parte do tratamento médico, mas também a parte espiritual, enfermidades que se repetem na família, tendências ruins, sentimentos ruins, se aconteceu na sua família, de alguém tirar a sua própria vida. Isso é um ponto para ser rezado, para que seja cancelado e não se propague para os outros descendentes, porque isso abre uma brecha para essa serpente maldita entrar nos descendentes. Outra, tipos de depressão.
Às vezes hoje você tem essa tendência, mas olhando para trás, existem antepassados que tiveram essa descendência, desespero, ansiedade, pânico. Por exemplo, situações de pais que abandonaram filhos ou de algum modo rejeitaram os filhos, pais que amaldiçoaram os filhos. Gente, isso traz um peso para gerações seguintes. Se você sabe ou descobre isso, precisa rezar para ser quebrado. Claro que hoje vamos rezar e vamos continuar rezando nessa semana sobre esse assunto. Mas é importante você rezar sobre isso. Às vezes, se seus antepassados morreram, se seus avós não sabem ou não estão vivos, pela oração Deus revela muitas vezes. Uma vez rezando numa jovem que era médica e lutava contra esse crime terrível de matar as criancinhas no ventre, rezando sobre ela, né, irmã Sara Miriam? Na hora que nós rezamos sobre esse ponto de mães que mataram as criancinhas no ventre dos seus antepassados, ela sentiu uma dor, ela sentiu algo e Deus fez uma cura profunda ali. Por quê? Porque aconteceu isso. E mesmo mães que perdem o bebê, mães que até têm medo de engravidar novamente porque têm medo de perder, deve ser rezado sobre isso. Às vezes a sua mãe, a sua avó, a sua bisavó, a sua trisavó cometeu esse pecado de matar uma criancinha no ventre, e isso trouxe um peso que repercute ainda hoje. Isso é real. E olha, gente, tantas coisas, abusos que fazem, abusos de menores, não é? Pais que consagraram, que entregaram a famílias, entidades, abriram a porta para o mal entrar. Isso precisa ser fechado, precisa ser expulso, desautorizado. E o demônio é legalista. Quando você não faz nada, ele continua. Quando você dá ordem, ele vai embora, em nome de Jesus. Mortes trágicas que aconteceram dos nossos antepassados, assassinatos, dívidas de vizinhos, de parentes que se transformaram em maldições, malefícios por inveja, malefícios por outros motivos que aconteceram e trazem uma repercussão. São vários pontos. E você pode estar se perguntando, irmão, de tudo que o senhor falou aí, mais da metade tem na minha casa. Tem nos meus antepassados, meus avós, briga de família, morte de criancinha no ventre da mãe, abusos. E o que fazer? O que fazer? Na Bíblia vai mostrar que quando os israelitas pecaram e começaram a reclamar, apareceram serpentes venenosas e morreram milhares. E Deus, na sua infinita misericórdia, embora o povo tenha se entregado ao pecado, disse a Moisés: faça uma haste e coloque nela uma serpente de bronze. Todos aqueles que olharem para esta serpente, ainda que sejam picados pelas cobras venenosas, o veneno não terá efeito sobre eles. E Moisés assim fez, e assim aconteceu. Jesus, em João capítulo 3, em João capítulo 12, vai dizer que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem seria levantado. E nessa hora o príncipe deste mundo seria lançado fora. E nesta hora ele atrairia todos para o coração dele. Está lá em João 12, capítulo 12, versículo 31. Jesus diz: quando fosse elevado da terra, o príncipe desse mundo seria esmagado, a serpente, porque ali, gente, representa que Jesus pregou os nossos pecados na cruz. A serpente do pecado foi pregada na cruz. Jesus pagou no nosso lugar. Isso é muito forte, é muito sério. Então, irmão, qual é a solução? A única solução é a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, sabe, é uma pessoa que toma um pouquinho do veneno para ter o antídoto? Assim que funcionam as vacinas, não é? Um pouquinho do veneno faz produzir o antídoto no seu organismo. Jesus
aceitou o veneno dos nossos pecados, pesando sobre ele, para que ele se tornasse o antídoto para nós. Por isso, aqueles que se refugiam nas chagas de Jesus, está lá em Isaías 53, nessas chagas nós somos curados, toda maldição é quebrada, todo mal é desfeito. E tudo aquilo de mal, de pesado, de ruim, que vem dos seus antepassados, quando você mergulha na paixão de Cristo, é destruído esse mal. Principalmente na Eucaristia. O nosso tempo já se foi, gente. Mas eu quero dizer que aqueles que às vezes dizem assim: irmão, eu não gosto de assistir o filme da paixão, porque é muito duro ver Jesus sofrer. É como se fosse um pai e uma mãe que vê a criança lá, disseram assim: ó, seu filho está no formigueiro, está sofrendo. Não, eu não vou lá pegar meu filho no formigueiro, não, que eu não quero ver ele sofrendo. Se você não mergulhar na paixão de Cristo, saiba que o sofrimento de Jesus está lá, tendo você visto ou não. Mas se você não contemplar o sofrimento e a paixão de Cristo, você não vai usufruir do fruto dessa paixão. Eu quero terminar rapidamente contando para vocês um testemunho que aconteceu lá na Terra Santa. Éramos 12 pessoas, o Padre Bessa estava conosco, e nós íamos entrar no lugar onde Jesus, diz a Bíblia, que Jesus foi levado diante de Caifás e Anás. E ali eles mandaram ele para uma prisão, que ele ficou a noite inteira na prisão. Lembra do filme da Paixão? Nossa Senhora se inclina até o chão. Ele ficou, mas não ficou paradinho naquela prisão, não. Jesus levou uma surra terrível naquela prisão. E nós fomos lá na Terra Santa, neste local onde Jesus ficou preso. E o que aconteceu? Quando Jesus ficou preso naquele lugar, você vai saber algumas coisas que Jesus passou. Jesus revelou a uma santa o que ele passou naquele lugar. E já que nós iríamos entrar, nós 12, nós 13 com o padre, e estava ocupado, eu falei: padre, eu posso fazer para eles a breve leitura do que Jesus sofreu nesse lugar? O padre disse: pode. E enquanto eu lia, eles se emocionaram tanto, que daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês a imagem desse lugar, que eu nunca tinha visto em toda a viagem eles rezando com tanta fé como nesse momento. Olha só, gente, o que Jesus passou neste lugar. Primeiro, amarraram os meus pés com uma corda e me arrastaram por uma escada abaixo para uma prisão fedorenta e imunda. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para você. Despojaram-me das minhas vestes e cobriram meu corpo de chagas com pontas de ferro, foram rasgando a pele de Jesus. Ataram uma corda em volta do meu corpo, arrastando-me pelo chão, de uma ponta a outra da prisão. Ligaram-me a uma trave de madeira e nela me deixaram pendurado, suspenso, até que escorregasse e caísse por terra, e este sofrimento fez jorrar dos meus olhos lágrimas de sangue. Fixaram-me a uma estaca e me martirizaram com todo tipo de armas, varando-me o corpo, atirando-me pedras e me queimando com brasas e archotes. Atravessaram-me com sovelas e agulhas, arrancando em vários lugares a pele e a carne do meu corpo e as minhas veias. Amarraram-me a uma coluna e colocaram os meus pés sobre uma chapa de metal incandescente. Coroaram-me com uma coroa de ferro e vendaram os meus olhos com trapos imundos. Me assentaram sobre uma cadeira cheia de pregos agudos que abriram profundos buracos no meu corpo. Aspergiram minhas chagas com resina e chumbo fundido e me lançaram cadeira abaixo. Para vergonha minha e meu suplício, cravaram agulhas e pregos nos furos da minha barba, que já tinha sido violentamente arrancada. Atiraram-me sobre uma cruz, a qual me amarraram com uma corda, de pés e mãos, com tal força e dureza, que eu estive ao ponto de ser asfixiado. Espinharam-me a minha cabeça, e um deles colocou o pé sobre o meu peito,
e me atravessou a língua com o espinho desta coroa. Colocaram as mais imundas e terríveis sujeiras em minha boca, imundícies em minha boca. Fizeram recair sobre mim uma torrente de palavrões, injúrias infames, e me ligaram as mãos atrás das costas e me conduziram para fora da prisão, batendo-me e vergastando-me vezes sem conta. Jesus já pagou o preço das nossas maldições, das nossas enfermidades. Eu te convido de anotar essa passagem bíblica, Isaías 53. Se possível, veja 50 também. Isaías 53. Eu quero te dizer que você que reza o rosário e medita a paixão de Cristo, você que reza a via sacra, você entenda que essa Páscoa, essa quaresma, nós vamos, né, irmã Ana Maria, mergulhar nas chagas de Jesus e no sangue de Jesus, mais do que todos os outros anos. Porque toda a nossa árvore genealógica será liberta, mergulhada as suas raízes neste sangue que nos liberta. Eu te convido de ir conosco agora, nesse lugar onde eu, junto com esses 12 outros irmãos, entramos nessa caverna onde Jesus sofreu tudo isso. Ali nós fomos curados e libertos nas chagas e no sofrimento de Jesus. Olha agora esse lugar. Essa imagem eu mesmo gravei. Todos que antes estavam agitados, entraram numa profunda oração nesse momento, meditando o sofrimento e a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Desde os mais velhos até os adolescentes, todos, nesse momento mergulhando na paixão de Jesus. Eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, aquele que medita a paixão do Senhor, todas essas serpentes malignas que nós citamos e vamos rezar agora no terço do combate, são vencidas. E em você vai ser cancelada a maldição que veio dos seus antepassados e não vai passar mais para os seus descendentes. Em nome de Jesus, você acredita nisso? Eu sei que você acredita.